Bom dia a todos. Vamos só aguardar o nosso convidado, o professor Paulo Saldiva. Ele está conectando no computador dele. Então, mais alguns segundos, a gente já começa a nossa atividade. Vou já me apresentando. Meu nome é Carlos Serrano. Sou atual presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária aqui da Faculdade de Medicina. E esta comissão está organizando esta atividade de ciclo de palestras. Nós estamos no segundo ciclo de 3 palestras. Esta é a primeira palestra dessas 3. Em seguida, vocês vão ver a programação das outras 2 palestras. Tenho certeza que são de interesse para vocês, todos. Já adianto que o primeiro ciclo de 4 palestras estão gravadas e estão disponíveis no nosso site da CSEX da faculdade. Quem vai fazer a apresentação, o nosso palestrante de hoje, o professor Paulo Saldiva, vai ser o nosso vice-diretor da faculdade, o professor Roger Chamas. Assim que o professor Paulo estiver conectado, a gente pode passar a palavra para o professor Roger. O professor Roger vai falar agora. Professor? Obrigado, Serrano. Bom dia a todos. É um privilégio para mim estar aqui para apresentar o Paulo Saldiva, alguém que não precisa de apresentação, né, Paulo? Como muitos sabem, o Paulo Saldiva é nosso professor titular aqui no Departamento de Patologia, atuando já há mais de 20 anos como titular de Patologia, atuando na área de Patologia Instrumental, inicialmente. Ele desenvolveu o Laboratório de Poluição Atmosférica Instrumental da faculdade, desenvolvendo uma linha de pesquisa bastante forte numa área com um grande comprometimento social, que é o estudo do impacto da poluição atmosférica em diferentes sistemas do nosso organismo, com um foco principal no sistema cardiopulmonar, especialmente pulmonar, que é a área de especialização dele. Mas o Saldiva, ele extrapola muito, na realidade, a área de atuação de pesquisa. Ele é um cientista de primeira grandeza, tem uma capacidade muito grande de se comunicar e discutir os valores científicos que norteiam a nossa atividade, e muito disso faz com que ele seja também uma pessoa que também se comunica muito bem com os alunos, e frequentemente a gente vê o Saldiva rodeado de pessoas. Quando nós nos encontramos no corredor, ele tem a capacidade de formar um trombo, né, que por hora impede a passagem das pessoas, né, Saldiva? Mas é sempre muito interessante, porque a gente está sempre perto dele, ouvindo ideias, trocando. Sempre tem a possibilidade de ouvir comentários que nos fazem pensar, além de algumas piadas que de vez em quando nos fazem rir. Tá certo? E o Saldiva vai nos fazer pensar agora a respeito dessa onda que a gente está vivendo no momento, relacionada ao negacionismo e, eventualmente, o nosso papel na tentativa de reverter esse momento com consciência. Paulo, um prazer estar aqui para discutir com você. Muito bom. Roger, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Vocês estão me ouvindo? Vendo e ouvindo. Estamos ouvindo. Então, tá bom. Eu consegui ligar o celular. Bom, eu queria agradecer muito, primeiro, o convite da Comissão de Cultura e Extensão, agradecer muito as palavras do Roger e manifestar a minha alegria de estar podendo falar com vocês sobre um tema que, para mim, é particularmente caro. Eu vou tentar desenvolver
duas linhas de pensamento. A primeira é de que o excesso da informação ou da desinformação, ele está sendo, paradoxalmente, o avanço dos meios de comunicação está reduzindo a qualidade da informação. Ou seja, ele está dificultando o acesso à informação verdadeira. E segundo, que nós temos que ter um grupo que estude exatamente as forças que regulam essa epidemia de desinformação. Não sei se todos vocês já passaram pela sensação de ter dificuldade, ter uma certa sensação de desamparo, quando você se confronta com a gente que está num hospital que se dedicou muito a cuidar dos pacientes com Covid, se isso não dá um desespero você ver as notícias, né? Para mim, acontece isso muito. Quanto mais a gente estuda esses casos na autópsia aqui dos pacientes falecidos no HC, mais a gente entende a gravidade da doença nas suas formas graves e cada vez fica mais doloroso você ver gente espalhando desinformação e quando é como se a gente vivesse duas realidades distintas, uma realidade objetiva, que é a do convívio direto com pessoas que adoecem, com crianças que morrem, e ao mesmo tempo a gente vai ver que existe um mundo paralelo, como se fosse um mundo bizarro, do super-homem, quando ele era exposto à criptonita vermelha, que leva a gente para uma situação absolutamente fora do esquadro. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós temos ser iludidos faz parte da nossa saúde mental. A vida seria impossível se não tivéssemos uma ilusão ou uma utopia para colocar no bolso do colete, quando usava os coletes, mas guardássemos num lugar que a gente pudesse confrontar e ter uma esperança quando a realidade é. Quantos nós já falamos, olha, quando acabar isso, eu vou fazer tal coisa, eu vou mudar minha vida, eu vou acertar, nós traçamos planos que a gente sabe que jamais, ou terá muito pouca chance de cumprir, mas nós precisamos disso para poder sobreviver. Nós não vamos a shows de mágica sem, por acaso, nós nos encantamos com mágica, pelo ilusionismo, e muitas vezes, quando você está muito cansado, você quer assistir um filme, uma coisa que não te faça pensar e te remeta a um mundo melhor do que a realidade. Então, a ilusão, ela faz parte de um componente de esperança e que é necessário para que sobrevivamos ao cotidiano da vida, né? E também a comunicação, essa capacidade da gente comunicar as coisas, produzir informação, ela foi fundamental para mostrar o que a gente chama de civilização. Foi desde o início. Se você for ver as cavernas do Paleolítico, você vai ver que as pinturas que tinham, pinturas pestes, eram formas de comunicar a vida e elas eram feitas nos lugares onde a acústica era melhor. Então, possivelmente, mesmo antes da escrita, você usou formas pictóricas de comunicação, como também o canto. O canto seguramente precedeu a linguagem e a pintura certamente precedeu a escrita organizada. Mas essa comunicação, essa capacidade que nós temos de trocar experiência, nos informar a partir de uma realidade objetiva, né, da observação dos fatos e da leitura, ela fez com que você erigisse um monumento civilizatório, pelo menos como a gente conhece. Quer dizer, o dom de progresso, a gente não faz sozinho meditando no campo ou numa caverna. Nós precisamos sempre desse input sensorial e principalmente informacional que vai nos fazer evoluir como pessoas e o conjunto das pessoas evoluindo permite, então, a criação de contextos coletivos. E ciência é isso que nós estamos fazendo. Na ciência,
é praticamente impossível alguém isolado no laboratório, sem ter acesso à informação, conseguir crescer e entender uma realidade complexa como a vida. A comunicação também é importante para a definição de regras de comportamento social, seja por valores humanísticos, nas religiões, normas de conduta, como também regras e até controle de algumas coisas muito importantes. Por exemplo, eu acredito que o advento da comunicação real, da realidade vista, principalmente das imagens e dos filmes, fez com que você reduzisse, por exemplo, alguns horrores. Por exemplo, eu acredito muito, assim, não tenho nenhuma base científica para dizer isso, mas o fato, se houvesse Instagram ou qualquer meio de comunicação imediata, talvez Nagasaki não existisse. Quer dizer, a visão de uma cidade destruída por um Hiroshima ser destruída por um artefato nuclear seria intolerável para as pessoas que não estavam no front, para o cidadão comum. Como hoje a gente percebe que certas práticas que a gente faz, que são, por exemplo, que algumas pessoas fazem, atropelar uma pessoa na rua e fugir, ou praticar uma violência com um determinado grupo étnico, elas são freadas por esse conteúdo informacional. Então, a aplicação dos códigos morais também e de controle social depende de uma efetiva comunicação da existência dos mesmos, de forma muito clara, e também da detecção das suas infrações. A comunicação tem sido usada muito como instrumento de controle de Estado. Né? Se você for olhar também, fake news não é uma coisa agora, só que a capacidade de difusão das mentiras estruturadas, ela supera em muito, ela cresceu muito na possibilidade pela existência exatamente desse mar, dessa nova oportunidade de comunicação, como nós estamos falando agora. Você liga um celular, você está na sua casa, você está vendo uma aula, você está vendo uma discussão, você tem acesso praticamente a tudo. E você pode propagar também, produzir informação de uma forma muito tranquila. Mas antigamente não. Mesmo com os meios de comunicação massa, como o cinema, por exemplo, não é incomum. Você vai ver os relatos, tem filmes alemães da Segunda Guerra Mundial, que mostram que como é que era um mundo, um fake news total de como o povo judeu era tratado pelos alemães de forma humanitária. Esses filmes hoje mostram que sempre a informação foi usada como instrumento também de instrumento político. E isso cresceu muito no fato de que hoje você tem sistemas na Deep Web que você pode fazer pessoas falarem, não só escrever que pessoas falaram coisas que falaram, mas você pode fazê-las falar. Fazê-las falar, ela pode fazer com que, ou então apareçam falando. Né? Você pode construir uma realidade aumentada de tal sorte que você possa fazer um político, na véspera de uma eleição, fazendo um diálogo que ele nunca fez. Você imagina o potencial como arma de guerra, uma coisa desse tipo? Você põe um general americano queimando uma bandeira do Islã e coloca na rede. Até você acertar isso, ter tempo de acertar isso, pode acabar, a coisa fica absolutamente incontrolável. Você pode colocar, então, na véspera de uma eleição, criar um factoide, uma sofisticação muito difícil para a maior parte das pessoas descobrir que aquilo é falso, e você não tem tempo de correr, né? Você não tem tempo de consertar. E você pode multiplicar essas informações utilizando sistemas de multiplicação em massa, através de clusters de celulares, e colocar isso no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, todas as redes, TikTok, que você consegue, então, produzir milhões de likes e dar um suporte artificial popular que não existe.
Isso foi usado muito nas eleições, tem sido cada vez mais usado nas eleições e para muitas coisas. A comunicação também ela tem sido usada, a ilusão é vendida também na área de geração de um instrumento financeiro, a propaganda, né? O mundo da propaganda, o advento da propaganda. Vamos lembrar que quando o Roquette Pinto, que era um médico, instala as emissoras de rádio no Brasil, elas eram radioeducadoras. Você não podia ter propaganda. As propagandas foram permitidas na radioeducação brasileira a partir do início dos anos 30, segunda metade dos anos 30. E isso cria um universo de colocar, que faz convencer que você precisa comprar alguma coisa que, de fato, você não necessita. Então, você atribui propriedades, tanto de instrumentos, ou de ciclos, e mesmo de remédios, que não funcionam. E você vai ver, por exemplo, que muitas das TVs que hoje operam nos canais abertos, canais fechados, vendem remédios ou procedimentos que você emagrece tomando um comprimido ou vendendo não só aparelhos eletrônicos como saúde, como desinformando e utilizam artigos usados como, por exemplo, como suplemento alimentar e não como remédio, driblando a legislação. A outra razão que faz o indivíduo vender, agora vamos voltar para a caixa de saúde, né? O que faz o indivíduo, um profissional de saúde, falar mentiras ou propagar ideias que não sejam reais? Ele pode fazer isso por ignorância legítima, desconhece um assunto, mas ele acredita que pode falar sobre algo que desconhece. É como se fosse um mito de Narciso, aonde você não se olha no espelho, mas você quer se ver refletido, não no espelho metálico ou de vidro, mas um espelho de telas eletrônicas de seu ouvido para satisfazer a sua vaidade. Ou você acredita que fez uma descoberta importante e quer dar isso para a humanidade sem ter base científica. Eu vou abordar isso no caso da fosfoetanolamina, colocar quando eu disse para frente. É o mito de Prometeu. Seja por vaidade ou por digamos, ingenuidade, tem pessoas da classe médica que falam coisas que não são absolutamente reais, ou até por fatos inescrupulosos. Quando Wakefield escreve, ordena aquele estudo que mostra que a vacina Pfizer dava autismo, ele não era totalmente ingênuo, ele só tinha feito um trabalho ruim. O Wakefield, ele tinha a patente de uma vacina monovalente para sarampo, e ele ganhou muito dinheiro assessorando escritórios de advocacia que fizeram processos milionários contra laboratórios em pessoas que achavam que o autismo de seu filho foi induzido por uma vacina que tinha como estabilizante mercúrio, o trimerosal, então criou-se uma história fantástica, e ele demorou 10 anos. O trabalho é publicado em 1999. O artigo, quando os autores, que eram um estudo multicêntrico, começaram a pedir os dados originais, refazer as contas, começou a sair os artigos pedidos, os autores pedindo para sair dos artigos, que a análise fora feita pelo próprio Wakefield, e o artigo sai tirado do Lancet 10 anos depois. Ele perde a licença de exercer medicina, mas já tinha sido feito um estrago absolutamente enorme através da propagação
de um trabalho que era falso, né? Ele tinha sido falso, mas tinha vieses importantes, e isso divulgou dentro de uma questão mítica, que havia um complô laboratório para ganhar dinheiro. Então, o que está acontecendo é que nós, né, que trabalhamos com saúde, nós somos confrontados com uma situação onde você pode não só produzir uma mentira, seja por ingenuidade, seja por má fé, mas ela pode ser propagada com uma velocidade não conhecida. Daí o nome infodemics, a epidemia da informação, uma epidemia ela seria seria uma epidemia de desinformação. E isso tem consequências importantes para a saúde humana. E a gente tem que entender, porque ela é diferente, a patogenia dela é diferente de uma epidemia viral. Por exemplo, como a gente está vivendo agora. O mundo físico, o mundo biológico, ciências duras tem uma regra. Se eu jogar uma pedra aqui no ar, ela vai inexoravelmente cair. Já o mundo de valores e princípios, não existe uma regra de como as pessoas vão se comportar. O mundo das regras morais, das boas normas sociais, ela não é regida por leis físicas ou da ciência. Ela é regida por fatores humanos, e nós vemos que, ao contrário do vírus, cuja única função e a regra que ele sabe que ele vai fazer é se propagar para a sua própria sobrevivência, nós estamos vendo que a desinformação pode ser produzida por fatores políticos, sociais, econômicos, pessoais. É muito mais complexo, porque o vírus só tem uma regra. Essa situação é uma infodemia, ela pode ter várias regras. Eu vou exemplificar isso com duas situações que, inclusive, a nossa faculdade teve envolvida e professores da faculdade foram prejudicados por isso. O primeiro é a fosfetanolamina. Para aqueles que não conhecem, a fosfetanolamina foi desenvolvida por um químico do Instituto de Química de São Carlos, que era um homem ingênuo, era um cientista fraco, mas ele era um homem ingênuo. Ele achou que tinha descoberto um remédio que poderia cuidar de qualquer câncer em qualquer estágio. E ele tinha como base somente um estudo mal conduzido de camundongo e algumas evidências em vitro. Bom, ele começa, então, de uma forma generosa, sem ganhar dinheiro nenhum, apenas movido pela sua boa-fé, ao mesmo tempo desconhecimento, ele começa a distribuir isso no Instituto de Química de São Carlos. E aí é um certo descaso da instituição que permite que isso ocorra dentro do Instituto de Química, mas ele foi tratado como uma excentricidade. Essa excentricidade chega através de uma porta inescrupulosa da emissora TV local, que coloca, então, que havia sido descoberto um remédio de baixo custo para todos os tipos de câncer, e dava esperança, então, a pessoas que as tinham perdido pelo avançar. E no transcorrer, dentro aí o nosso pesquisador sai um pouco da linha da ingenuidade e também do desconhecimento e passa a criar uma história muito conveniente, porque, como ele era barato, o tratamento que era oferecido iria ameaçar uma indústria muito lucrativa, que são as drogas de tratamento de câncer de alto custo. Aí pega um carona, isso é ampliado, então já começa a entrar um outro aspecto, que é a informação como sendo um meio de ganhar audiência, e se criou uma fábula que tinha uma certa lógica dentro de um contexto da medicina e da medicação ser tratada como uma mercadoria, que é muito caro. Aí vem dois deputados, um que se candidatou a deputado federal e outro deputado estadual, que se elegeram fazendo o proselitismo de que eles eram funcionários. Desde o começo, você põe uma presidente da República que libera
a fosfetanolamina na véspera de uma eleição, que é seguida pelo governo do Estado, que manda fazer praticamente encomenda um estudo no Hospital do HC, no Instituto do Câncer, e quando a equipe interrompe isso, ela tem que se explicar para a justiça por que não estavam cometendo aquela bobagem. Então, isso mostra como que a gente corre o risco de não combater essa situação de desinformação, porque, na minha opinião, os pesquisadores que foram afetados por isso pagaram um preço altíssimo do ponto de vista pessoal e foram ameaçadas na sua liberdade de fazer o certo, por regras que não tinham nada a ver com o conhecimento, mas sim com desconhecimento deliberado, seja pelo mito pela vaidade do pesquisador, seja pelo interesse político dos deputados, seja pelo interesse midiático da empresa e seja, volta de novo à macropolítica, porque se utilizou o sofrimento das pessoas e expô-las a um remédio inócuo em benefício de um projeto eleitoral que se desenhava naquele momento. Os tratamentos alternativos para a Covid-19 são absolutamente semelhantes, mas numa escala muito maior. A fosfetanolamina foi um evento local, trágico, muito localizado no Brasil, prosperou. Mas a Covid-19, ela entra num contexto de uma pandemia que pega todo mundo no contrapé. E na ausência e isso nas pandemias sempre ocorreu, a busca de curas, seja espirituais, seja atribuir culpado, né? Hoje são os chineses, no passado, na peste bubônica, foram os ciganos, foram algumas mulheres que foram queimadas vivas, sempre houve soluções miraculosas, né, para isso, mas você não tinha, na época, essa capacidade de disseminação. E entre as muitas bobagens, que iam desde álcool gel ungido, feijão, bento, que fazia com que as pessoas, algumas igrejas, ganhassem dinheiro com a doença, houve, sim, um alinhamento macropolítico que começa com a cloroquina. Né? E, então, por um ato absolutamente político, né? O presidente dos Estados Unidos começa com a história da cloroquina e depois isso se espalha no Brasil de uma forma bastante grande. E aí houve vários grupos que defenderam a cloroquina. Alguns médicos, por acreditarem nisso, tem alguns cientistas bons que defendem, que eu conheço pessoalmente, que defendem a cloroquina, mas não são clínicos, pessoas que estudam modelos in vitro, e tem pessoas, inclusive da nossa instituição, que resolveram utilizar a cloroquina como instrumento de marketing pessoal, ou seja, o mito de Narciso, né? Que como uma forma de projeção absoluta normal. E existe, então, hoje você vai ver aqui, na semana passada, eu vi um post, foto de uma manifestação antivacinal, que também agora está se falando que a vacina é mais segura, está se começando a fazer deliberadamente isso, criando teorias persecutórias e fazendo o que eu chamo de ignorância organizada. Deixa de ser ignorância individual do pesquisador, mas você passa a ter grupos que se articulam e ativamente produzem ignorância por várias razões, sejam políticos, sejam apenas por, digamos, a gente está retrocedendo a passos largos para a Idade Média. A diferença para nós, eu queria mais me estender muito, para poder ver se tem alguma discussão, é que as regras de produção do conhecimento de ciência e medicina são conhecidas. Demora para você produzir conhecimento. A medicina e as ciências em geral, desafio para todos nós, ela cresce exponencialmente, você tem que formar redes, você tem que obter financiamentos maiores, e toma tempo para a ciência exercer os seus benefícios, então ela não pode tudo. Então, o avanço do conhecimento científico, embora tenha ocorrido muito rapidamente nesse período, dada a premência
da situação da pandemia atual, ela tem é trabalhoso, é oneroso, ela tem que ser cuidadosa, você não pode prometer o que não entrega, você não pode entregar o fogo para os humanos de uma forma inadvertida, senão você vai ser condenado a ficar preso no penhasco, né? E ganha, quando você abre a caixa de Pandora, todas as doenças, né, que nós temos. Mas para produzir desconhecimento, você não precisa de nada. Você precisa de um computador, 15 minutos, você produz uma notícia, joga no computador e desinforma. E isso está fazendo com que nós estejamos voltando rapidamente para a Idade Média. Ou seja, quando você divulga mitos, e a ciência hoje, e as limitações da ciência, e o tratamento de saúde está caminhando a passos largos, uma ameaça grande, e a gente não conhece as regras de novo. Quer dizer, a gente sabe como produzir um artigo científico e mostrar uma evidência, sabe as regras de testar a eficácia de uma droga que existe de fato. Mas a gente precisa aprender a rapidamente ter um antídoto para a desinformação deliberada, para a produção de conhecimento, de desconhecimento, que está dificultando e causando morte. Eu não tenho dúvida que a gente hoje tem uma campanha antivacinal, e mesmo na pandemia, no Brasil, nós temos uma estimativa que mais ou menos 25% a 30% da população se recusará a tomar vacina. Se você tivesse especificado qual a origem da vacina, o país que está fazendo, você vai ver que, por exemplo, na vacina chinesa, isso como o vírus foi chamado de chinês, ou como o Trump falava de Kung Flu, e usava isso para politizar uma situação que é uma catástrofe global, as pessoas vão endossar, assim como tomaram desinfetante. Né? Então, existe, sim, né, nos Estados Unidos, com algumas mortes ocorrendo por causa dessa desinformação. Então, eu acho que nós deveríamos montar um grupo, um observatório de desinformação, né? E fazer uma atividade acadêmica, né? E medir, ter uma régua para medir os efeitos, tanto do ponto de vista de saúde quanto do ponto de vista econômico. E, eventualmente, e aí é uma discussão sobre a liberdade de expressão, né? Porque vamos voltar para a fosfoetanolamina. O fato é o mesmo. Uma droga que não funciona sendo apregoada como funciona para todos os tipos de câncer. As motivações, as forças, a patogenia dessa doença, ela não é única, ela é multifatorial. Vários fatores contribuem para isso, não adianta atacar um deles, tem que compreender tudo. E eu tenho convicção absoluta que, assim como você vai ter a telemedicina, você vai ter a teledesinformação. E vai fazer parte dos arsenais de saúde pública e prevenção, você rapidamente mostrar as evidências numa linguagem que possa ser colocada e compreendida por todos com a mesma eficiência da desinformação. Nós estamos começando a organizar no Brasil alguns centros de comunicação científica, né? Você tem até institutos que estão sendo formados, com questão de ciência, mas isso tem que ser muito mais, tem que ser uma obrigação, quer dizer, uma obrigação institucional, mas é uma linha de pesquisa tão válida quanto a epistemologia do conhecimento e a epistemologia da desinformação. E na área médica, ela tem peculiaridades que eu acho que isso não devia estar na filosofia, não devia estar na comunicação, ela devia ter um núcleo dentro das áreas de saúde, obviamente se valendo de todo esse conjunto de saberes, para que nós possamos estar preparados para informar. E nisso, a Congregação da Faculdade de Medicina tem elaborado alguns documentos de forma importante no respeito ao tratamento, ao manejo da doença, à gravidade da doença, mas isso é fundamental, mas a linguagem tem que ser talvez não única,
quer dizer, não pode ser, ela tem que ser usar os mesmos tipos de informação ou de linguagem, de aproximação com a população, porque senão nós vamos trabalhar muito e vamos enxugar. Era isso que eu tinha para falar nesse momento e gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta ou se alguém quer comentar o que eu tenha falado e agradeço mais uma vez a oportunidade de ter falado. Obrigado pelas palavras aí. E uma coisa que preocupa muito, vou fazendo já uma pergunta, enquanto o professor Roger também fica aberto, professor Paulo. Então, eu acho que a ordem desses posts, eu acho que precisa seguir uma ordem meio lógica, né? Será que não? Eu vou pegar. Eu vou botar só uma preocupação assim que eu vejo que tem na demanda da médica é realmente a influência, como você comentou, da política, e os médicos podem ser facilmente influenciados na situação política do momento e que podem e passar então esses conceitos e às vezes pessoas não preparadas, mas falam muito bem para o público. Então passam conceitos incompletos, errados, pelo jeito de falar com o público e convencerem as pessoas. Você percebe isso também, Paulo? Hoje, com o celular, e uma câmera e uma rede social, você tem a sua rede de TV particular, né? E a pergunta é o seguinte, qual que são os mecanismos de controle que nós, na categoria médica, temos quando o indivíduo fala uma bobagem dessa? Qual que é a ação dos órgãos reguladores da profissão médica sobre uma situação como essa? Então, você imagina, você tem uma velocidade enorme no propagar uma inverdade, vamos sair do Brasil, vamos para o lance. O trabalho do autismo, da vacina de sarampo, ele demorou 10 anos para ser retirado. 10 anos ser considerado ser retracted. Então, o tempo de resposta convencional, e como é que a gente pode ser rápido sem ser injusto? Isso tem que ser pesquisado. Senão você pode prejudicar alguém que descobriu uma coisa de fato nova. Vamos lembrar do Jenner. O Jenner, quando ele foi levar o relato de que a inoculação da pústula de mãos de ordenhadoras de vaca, que tinha uma infecção local pela varíola bovina, protegia contra a varíola humana, ele foi aconselhado a não falar aquilo porque era uma grande bobagem, né? E isso ia manchar a reputação dele, né? Então, é lógico que a ciência pode ser disruptiva e alterar o status quo, mas quais são os mecanismos de controle que a gente tem que ter, e principalmente o tempo de resposta, quando o indivíduo está sem publicar, inclusive prêmio Nobel, Montagnier, que entende de HIV, ele se arvorou a falar de especialista, dando alveolar difuso, coisa que ele não entendia, mas ele usa o prescrível. Você reparou que todos os indivíduos com fake, que são provocadores, eles atribuem a si ou o peso da sua posição linguística, ou dizem que são coisas que não são. É o chamado currículo látex, né? O indivíduo infla o currículo dele na hora que ele precisa e depois ele tira rapidamente na hora que ele percebe que ele não pertence àquela instituição ou ele está se auto-atribuindo um título que ele não tem. Então, eu acho que deveria existir um mecanismo não só de identificação, mas de estudo das forças disso, mas e ao mesmo tempo ter uma legislação ou um regramento profissional que, de fato, o indivíduo tivesse que mostrar que está fazendo muito certo, senão ele pode fazer qualquer coisa porque ele não paga nada. As consequências para ele são zero. Zero. Ele ganha até mais clientes. O Roger quer comentar?
gostaria, assim, acho que há outras pessoas também que vão fazer comentários, estão aparecendo aqui no chat, mas, Saldir, acho que é extremamente oportuno trazer essa discussão para a área da extensão, né? E eu acho que a gente poderia, eventualmente, pensar na organização de uma atividade de extensão onde os nossos alunos assumissem o seu compromisso social de informação da população, né? Mas acho que a questão vai mais fundo, né? A gente tem que lidar com o analfabetismo científico da população. E nós somos responsáveis por esse analfabetismo científico. E pela perpetuação desse analfabetismo científico. E a gente começa a criar aumenta o conteúdo científico das discussões, daí para a pseudociência é muito rápido. Então, a gente precisa ter, de fato, atividades de vigilância constante, como você sugere. Eu acho que a gente tem formas de fazer isso com gente que saiba comunicar. Você é um dos bons exemplos de comunicador. A Pasternak, no Instituto que ela está organizando, é um outro exemplo. Agora, os nossos alunos de graduação poderiam, e eles têm uma possibilidade muito, muito grande de fazer isso, eventualmente supervisionada por nossos colegas da extensão. E eu acho que isso devia ser uma missão atribuível à nossa Comissão de Cultura e Extensão para promovermos reflexões nesse tipo de atividade e criar meios para estar gerando peças que continuamente informem, aumentem a amplitude de discussão, identifiquem essas situações para que a gente possa a longo prazo diminuir o analfabetismo científico de quem a gente trata. Então, existem grupos que já estão trabalhando isso, o pessoal que mexe com Big Data, né, que monitora as redes sociais com a bobagem. Né? A gente devia fazer uma de saúde. Nós devíamos, porque o Brasil, quando você teve, nos artigos que eu fui levantar para ver, o Brasil é o segundo mundial em produção de fake news, muito próximo em saúde. Quando você pega a corona e pega as palavras-chave, você vai ver o número de posts. A gente começou a falar bobagem quando você pega, por exemplo, o número de inverdades colocadas em função do número de pessoas doentes, ou por semana epidemiológica, a curva do Brasil subiu muito antes. E se mantém num platô que não cai. Então, tem como monitorar isso. Eu acho que isso é ciência também. Né? Eu acho que a gente deveria tentar construir um laboratório um observatório disso. E aí você sabe o que está acontecendo e você prepara, então, essa mensagem com um bom comunicador como antídoto, uma vacina contra a ignorância. Porque não adianta a gente achar o que é importante, nós temos que pegar o que está rolando e fazendo. Eu acho que por incrível que pareça, um laboratório que monitore as redes sociais, como você monitora, por exemplo, a eleição, né? Hoje o indivíduo prepara o discurso dele na eleição, não pelo que ele pensa, mas por aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Nós teríamos que fazer o contrário. A gente monitora as mentiras que estão correndo, as inverdades estão correndo, e prepara um texto ou prepara uma atividade para... Isso podia ser uma atividade de extensão mesmo, de aluno, né? Uma disciplina de ignorologia ou besterologia médica, que pudesse utilizar as ferramentas, e hoje você consegue fazer isso com um custo muito baixo. Né? Então, talvez isso fosse um projeto bom para fazer numa agência científica, de propor um observatório com uma perna de produção de conteúdo, informação, e uma atividade de cultura e extensão. Porque os nossos alunos, vai chegar um momento, como aconteceu no ICESP, que você vai ter que dar um remédio que você não acredita. Como tem hospitais distribuindo kits, né?
tanto em prefeituras distribuindo kits, e os médicos têm que prescrever aquilo que eles não acreditam. Então, eu acho que é uma prisão da ignorância. Quer dizer, a maior ameaça de ciência não é o desfinanciamento que existe, mas é também você não poder... A pior ditadura não é aquela que te obriga a fazer uma coisa, é quando você não pode expressar a sua opinião contra. Quando os médicos disseram isso não funciona, eles foram submetidos a situação absolutamente vexatória de ter que se explicar, né, para isso. Então, isso é um Estado totalitário absolutamente legal, ele está dentro do arcabouço legal, e nós temos que começar a produzir os antídotos para isso. Talvez seja chegado o momento de fazer um observatório de desinformação médica e tratar isso como uma disciplina de graduação e também como atividade de tese. Dá para produzir, o Brasil é um celeiro de bobagens médicas e dá para fazer muito artigo bom. E, inclusive, tem revistas boas como o Lancet Planetary Health, o Global Health, a revista da Organização Mundial de Saúde, que tem aceitando cada vez mais artigos de Big Data em bobagem na área de saúde. Eu estou vendo aqui no chat, você já tem adeptos. A Caroline Costal, que é aluna da graduação, comenta aqui, super topa e já tá pronta para trabalhar nisso. E ela manda os parabéns pela palestra. Maria Luísa te dá um recado de parabéns pela palestra. O Alak tem um comentário aqui, talvez a gente possa abrir a fala para ele, não? E aí ele pode perguntar diretamente. Jorge, você consegue ativar seu microfone? O vídeo não, porque vai assustar muito as pessoas, então é melhor deixar o vídeo desligado. Bom dia a todos. Assistir o Saldiva sempre é um privilégio e a gente renova a alma quando ouve ele falar. Então eu tenho muita admiração pelo professor Paulo Saldiva, meu amigo, Pepino. Nos estudos avançados da USP, eu tive e tenho a honra de ter ele como diretor e no grupo de estudos de saúde do homem que nós criamos lá. Tem sido bem atuante. Então, assim, eu me envolvi bastante com esse negócio do Covid-19 em termos de pesquisa e saúde do homem. E a gente tem... por outro lado, eu tenho muito contato com os políticos, tanto do Senado, particularmente do Senado. Eu tenho tido uma batalha intensa com os nossos digníssimos, ilustríssimos políticos sobre essa questão da ciência e da política. E assim, eu confesso que eu fiz até uma apresentação para 23 senadores. Eu confesso que é muito difícil falar com eles, porque, com todo respeito, vou ser bem claro e objetivo, a ignorância é muito grande. O nível de entendimento, o nível de desentendimento proposital é altíssimo. A maioria deles não fala um pingo de inglês, quer dizer, você não consegue nem mostrar um slide com nada em inglês, porque o entendimento é zero. E assim, quando eu coloquei essa questão da cloroquina, da ivermectina, da azitromicina, dos coquetéis, que eu particularmente visito muito a região amazônica, nós temos lá um curso no Amapá, que a gente ajuda a federal a fazer pós-graduação, e também em Rondônia, alguns estados, assim, eu vi prefeituras, como o Paulo Pepino falou, prefeituras distribuindo o kit coquetel aos borbotões, mesmo o indivíduo não estando com coronavírus, de forma preventiva. Então, assim, o médico está lá de plantão, então ele está lá só para carimbar a receita, você passa lá e pega. Eu fui em fazendas que todo mundo passou e pegou no posto de saúde, não estando com coronavírus. Quer dizer, o negócio já foi além de dar para quem está com a doença. Então, isso foi usado claramente como está sendo usado claramente como santinho de eleição política para esse ano e para 2022. Então, assim, e vou falar claramente também,
com a anuência das Forças Armadas. Eu não sei, você sabe, eu não sou contra, pelo amor de Deus, o trabalho deles na Amazônia é fantástico. Mas, nesse quesito, isso está sendo usado como critério político. E a Faculdade de Medicina da USP, a gente, na minha humilde opinião, nós temos poder de fogo para nos posicionarmos como a Harvard faz lá. E colocar, fazer tipo um farol para as outras faculdades de medicina do Brasil. Nós recentemente criamos uma liga de andrologia aí na faculdade com os alunos e fizemos uma aula inaugural que teve 123 alunos do Brasil inteiro assistindo. Então, a minha sugestão, humildemente, é que nós criemos um canal de aberto e onde nós coloquemos que a ciência ela tem que prevalecer sobre a política. Nós não vamos ganhar, porque assim, o que um senador falou? Ele falou, que é o seguinte, o povo pede, tem que dar alguma coisa. Eu não posso não dar nada de remédio. Alguma coisa eu vou ter que dar. Então, essa é a resposta. E não tem jeito. Tá? A questão das fake news tomou uma proporção. E as pessoas, foi como o Roger falou, é muito difícil você falar de ciência, até para médicos que não são cientistas. Nossa própria instituição. Quem não está acostumado, não estou nem dizendo trabalhar em bancada, estou dizendo fazer pesquisa séria e saber o trabalho que dá escrever um paper. É muito difícil você falar em ciência, porque quem lê um paper publicado acha aquilo, e nunca escreveu nenhum, acha que aquilo lá é escrever gibi, a revista Marie Claire. Então, eu acho que a gente vai ter que dar um passo na faculdade e eu sugeriria o que a Harvard faz, porque o que eles têm de coisas na internet, não só a Harvard, cito a Harvard, mas poderia citar outras, e a gente está sempre recebendo informações e cursos e tudo mais, e a gente formatar e formar um cinturão de segurança em termos, em torno da faculdade de medicina, da nossa faculdade, que a gente possa ser um balizador e ser um farol nessa turbulência, porque vão ter outras pandemias, vão ter outras situações, vão ter outras eleições políticas, vão ter outros indivíduos querendo ganhar voto, isso não vai parar. Eu acho que a gente tem que tomar uma decisão e seguir adiante. Muito obrigado, desculpa se eu falei muito. Roger e Renato e Serrano, eu tenho uma proposta muito objetiva, Roger. A gente tem que fazer um projeto de políticas públicas na PESP, conversar com o pessoal do IME, que faz consegue manejar e fazer análise de redes, o pessoal da informática, e criar um projeto de pesquisa que seria um laboratório de detecção da infodemia, dessas informações infecciosas. E isso seria um alimento para você melhorar a linguagem de comunicação, porque você sabe o que está rolando, então você produz você faz uma medicina personalizada contra a bobagem. E aí a faculdade pode funcionar, então, como um centro de produção de conhecimento, é um tempo de produção do antídoto, né? Então, acho que esse laboratório, ele poderia ser articulado, né? Mas eu acho que ele deve estar dentro, como a gente está muito perto da Secretaria da Saúde, como a gente tem, digamos, uma certa visibilidade, a gente poderia articular isso como fazendo parte de uma atividade da Faculdade de Medicina, porque eu acho que quem mais vai ter que lidar, e aí tem a vantagem da extensão, porque quem mais vai ter que lidar com essas bobagens, que vai receber aqui, vai ter que se explicar por que não dá tal remédio, são os nossos alunos no futuro. Então, nós vamos ter que desenvolver essa capacidade de comunicação nos alunos, porque nós vamos ter que ser cada vez mais bons comunicadores para poder entrar nessa... Não vai ser com remédio, não vai ser com... nós temos que fazer um laboratório de produção de conhecimento. Resumindo, e pedir uma grana para a FAPESP para tudo isso. Minha sugestão. Anotada a sugestão, Saldiva. Acho que a gente tem que pensar muito seriamente nisso e trabalhar. Isso vai ser muito útil para desenvolvermos a comunicação médica, né? Isso vai ser muito útil. O médico vai melhorar a comunicação com o seu próprio paciente. E se começarmos desde cedo na graduação, os ganhos são muito, muito grandes, eu tenho certeza.
Esse laboratório permitiria uma série de pautas de comunicação médica. Ele alimentaria um outro setor que daí, porque geralmente o indivíduo que detecta isso é um sujeito que trabalha com informação, trabalha em computação, nem sempre ele possui, né, o setor de entregas. Ele tem um bom recurso humano, um bom almoxarifado, mas o setor de entregas é ruim. Então nós temos que combinar isso, um bom setor de entregas, e isso seria um papel fundamental que a faculdade podia fazer para a contribuição no Brasil. Porque o Brasil, é um cenário fértil para desinformação médica e para desinformação de ciência, né? Então, o Aaron Belfer aqui no chat comenta, faz uma sugestão, se ele pudesse falar diretamente, talvez fosse melhor. Aaron, você tá online? Sim, estou sim. Muito obrigado. E parabéns para o brilhante palestra do professor Saldiva, como sempre. E a minha ideia era se, antes de, claro, pensar no futuro e ver com todos esses planos, incluindo a FAPESP, etc., se a gente não deveria, de alguma forma, fazer com que as sociedades médicas, sociedades de especialidades, limitassem, até eventualmente punissem divulgações de desinformação fora da área do indivíduo. Por exemplo, ultrassonografistas que ficam divulgando um determinado medicamento para tratamento de Covid. Então, como o professor Saldiva já disse, esse indivíduo ele está usando uma posição que ele tem por causa de ser médico, mas, por outro lado, ele está usando errado ou erradamente essa informação. Como que isso realmente é uma coisa que hoje em dia é espalhada de uma forma brutal, com uma velocidade tremenda. Então, como fazer com que alguém que não é da área de especialização da patologia, uma área completamente fora, seja limitado a não emitir opiniões, não dar desinformação fora da sua área? Então, eu acho que talvez o critério de especialidade talvez não seja o melhor, mas podia simplesmente, se ele mostrou uma informação que não tem base, ele devia ser objeto de uma sindicância, como foi o Wakefield, né? Só que o tempo, imagina, vamos pegar uma situação um pouco diferente. Um dia antes da eleição, alguém produz um vídeo fake dizendo que o indivíduo vê um político recebendo propina. Que ele não recebeu. E não é o político, é um holograma dele. Você não tem tempo de combater. É uma sepsis por um vírus de desinformação que vai... Hoje, você consegue propagar uma notícia para milhões de pessoas, literalmente em horas. O que não era possível no passado. Por isso e mesmo que ocorra uma punição para esse indivíduo, né, ou uma sindicância, ela tem aquele passo que todo mundo sabe o que uma sindicância faz, né? A velocidade jurídica no Brasil e dos processos, ela funciona com uma velocidade absolutamente fake. Então, eu sou a favor disso. Tem uma responsabilização pelos órgãos de classe se o cara veicular definitivamente uma bobagem. E com intenção ainda. Mas pode-se determinar a intenção disso. Agora, o problema é que, numa pandemia, por exemplo, essa desinformação, é lógico que não dá para jogar só na desinformação as pessoas que tomam cloroquina se sentem protegidas, adoecem e morrem. Tem muitas outras coisas que não têm a ver, né? Você vê as praias lotadas, você vê a falta de articulação, a dificuldade de comprar coisas no serviço público, a falta de financiamento, tem uma série de coisas que contribuíram para a doença fazer o estrago que fez no Brasil. Mas, seguramente, essa desinformação de saúde deliberada, com fins políticos, alguma contribuição teve. Então, eu acho que aí você precisa agir muito mais rápido. E aí você devia usar os mesmos instrumentos de comunicação
para combater essa desinformação. Por isso que é como se fosse um pronto-socorro, né? É uma UTI. Se detecta a circulação de uma informação errada e você produz rapidamente o conteúdo e coloca isso. Seria uma espécie principalmente em momentos críticos, né? Especialmente em momentos críticos como o que nós estamos vivendo agora. Eu concordo que os órgãos, mas a minha esperança nos órgãos reguladores é menor. O tempo que essas estruturas têm, né? Inclusive, você tem alguns órgãos reguladores apoiam políticas erradas pelo menos, medicações que não são comprovadas. Você tem membros desses conselhos que ativamente participam da divulgação bobagem. O senhor tem razão, porque até as grandes companhias, tipo a Google ou a Facebook, mesmo com aquele monte de gente que eles contratam e contrataram para limitar as fake news e retardar a transmissão das fake news, eles também não conseguiram resolver esse problema ainda. Mas talvez Isso, a gente não vai... no futuro, a minha esperança, acho que eu estou sendo muito esperançoso, muito idealista nisso. Mas que se a pessoa for punida, o próximo talvez pense duas vezes. Então, acho que você vai ter um efeito de imunização de longo prazo. Na hora que depois do tempo corrido, as pessoas forem penalizadas, as pessoas vão entrar nesse barco um pouco menor. Hoje, você pode fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa, que você não é alvo de nada. Absolutamente nada. Eu já tive que me explicar no CRM, uma vez, por uma situação no Congresso que eu nem fui, porque eu fui falar de poluição e o Congresso não era médico, poluição e saúde. E eu tinha cometido outros crimes também. Eu tinha falado para engenheiros, para alunos, para economistas. Eu tinha feito vários crimes. Eu confessei isso na sindicância. Agora, para isso, para o exercício profissional, a medicina se defende muito bem. Agora, para a veiculação de informação errada, a gente ainda não tem uma cultura de combate a isso da forma como deveria ser. Entendi. Muito obrigado. A Maria Luísa faz uma sugestão e pergunta se o CFM poderia contribuir para essa proposta, divulgando conhecimento e também na fiscalização do desconhecimento. Como eu disse, eu volto àquela história. A minha esperança nesses órgãos associativos, eles são importantes, mas o tempo deles é diferente. Eu acho que se a gente devia tomar liderança, produzir, e se o modelo funcionar, acho que daí a gente podia contribuir, né, para que esses órgãos utilizassem essa informação e tomassem as medidas cabíveis. Hoje, se for esperar um órgão desse fazer pesquisa, eles não foram desenhados para isso. Então, talvez a gente possa ser um centro de referência para que os órgãos esse laboratório de análise, de detecção da circulação, né, desses vírus de desinformação, ele poderia ser utilizado para fazer a vigilância, como se fosse uma vigilância epidemiológica, seria notificado a esses órgãos, olha, está rolando isso e tais pessoas estão divulgando isso. Nós já tivemos vários, teve até no Ministério Público, médico que se apresenta como pesquisador de um instituto aqui do Estado que não era, né, e que, quer dizer, explicando para a justiça, a pessoa é impressionante o nível de eficiência que esse pessoal tem. Porque é muito fácil produzir. Para a gente detectar bobagem, vai ter que pôr recurso, ter investimento. Eles produzem isso do nada, na casa deles, e vão fazer. É muito difícil, e são muitos. Então, o que a gente pode fazer é produzir ativamente informação. E eu acho que esse talvez seja um papel legal. Dá trabalho, mas acho que vai ser muito desafiador, porque vai ter que ter antropologia cultural, por que as pessoas fazem isso. Talvez umas pitadinhas de psiquiatria e psicopatologia, talvez alguma coisa de análise econômica e de análise de contexto político. Também, além da medicina.
Por fim, assim, há alguns comentários aqui. O Alberto retoma o seu ponto de termos sido selecionados para acreditar em ilusões, né? Isso é uma característica humana e há psicólogos estudando isso, né? Há muitos alunos que já compraram a ideia e já vão ser estagiários do laboratório. Isso é bom. E por fim, a Andressa Ulan, se eu estou pulando alguém aqui, por favor, me desculpem, eu estou lendo na ordem do que aparece. Ela tem uma sugestão interessante e coloca a unidade básica de saúde como o primeiro acesso do usuário à saúde, e aí seria esse um ambiente para estar atuando aí na forma de veicular adequadamente as informações e capilarizar para o nosso sistema de saúde os antídotos dessa infodemia que nós estamos vivendo. Se você quiser comentar. Eu não tenho dúvida, Roger, que isso tem que ser a disseminação da informação corretora, ela tem que ser feita não só nos meios de comunicação, como na ponta. Mas aí seria, então, a gente teria quem se nutriria dessa informação produzida por esse grupo que estuda isso? Primeiro, os órgãos da saúde, os órgãos reguladores da saúde. Segundo, as secretarias municipais, estaduais de saúde, para que eles possam informar, né, quem está na ponta, para como que você pode combater isso. Quer dizer, um trabalho educativo de promoção de saúde a partir do combate da desinformação. E quanto mais eu penso nisso, surgiu a ideia desse observatório durante a fala, né? Isso podia estar ligado à biblioteca. Né? Quer dizer, fazer uma atividade dos sistemas de biblioteca, né? Porque eles têm acesso aos periódicos, podia ser uma atividade de pesquisa da biblioteca. A biblioteca armazena o conhecimento e nós vamos ter uma biblioteca do desconhecimento, uma biblioteca da ignorância, né? E isso vai, inclusive, ajudar você a aprender o conhecimento. Você sabendo o que é ruim, você vai conseguir ter aprender a ler artigo e evidência científica. Isso é uma boa atividade formativa para os alunos, sim. Mas podia ser colocado isso dentro de um sistema da biblioteca, uma estrutura centralizada, né? Seria o CEDEM número 2. Como eu desconheço evidências médicas, né? Tem o centro de estudo, né? Você fazia um CEDEM 2 a missão, né? E aí você vai descobrir como que isso está surgindo, de onde está surgindo, ver isso no tempo, ver isso no espaço, e você identificar se é robô de dentro, robô de fora, se a coisa está vindo de fora. Eu acho que isso... E outra ponte, seguramente, com o Ministério Público, com a Justiça. Tem que ter uma informação disso teria que ser uma unidade provedora de informação para vários órgãos. Há ainda alguns comentários, assim, de fato você já tem seguidores, Saldiva. A Caroline Costal já está sugerindo estender para escolas, o que é bem a atividade da extensão. Eu acho que a sua ideia está se concretizando na mente de muitos que vão poder ajudar a colocar isso em prática no ambiente da faculdade e da comissão de extensão. E é um bom método também de ensinar humanidades médicas, né? Sem dúvida. Quer dizer, ela é um bom instrumento de ensino de humanidades médicas. Você vai ter que percorrer algumas áreas tipicamente das humanidades. Eu acho que é um bom jeito. Certamente a gente sai muito mais positivo do que entrou na expectativa de discutir o problema de desinformação. Serrano, eu queria passar de volta então a você para fazer o encerramento da atividade. Obrigado pela oportunidade. Um abraço, Aldir. Eu que agradeço. Vamos conversar depois disso. A gente marca um dia aí, conversamos e vamos ver como é que a gente estrutura isso. Posso ajudar se for necessário. Combinado. Professor Paulo, estou
agradecendo aqui sua participação aqui nesse ciclo. Realmente, o título da aula foi muito bem sugestivo e atrativo, tendo um limite entre a ilusão e o engodo, uma análise da ignorância médica em tempos de pandemia. Eu acho que coube bem essa sua fala e agradeço a sua participação, foi muito útil aqui para nossos colegas do futuro aí para nos ajudar. Eu que agradeço profundamente pelo convite, Carlos, agradeço a paciência de todos. E os tempos são novos e a gente tem que começar a mudar. Tem que começar a mudar porque a desinformação hoje pode provocar muitos danos à saúde. E nós vamos ter que entrar por luta. Muito obrigado do fundo do coração. Foi um prazer. Bom fim de semana para todos. Obrigado.